Você sabia que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Que através desta palavra o Senhor abençoe a sua vida. Não sei como está o seu dia, não sei que tipo de luta você está passando, mas não esqueça de confiar no Senhor. Ele tem promessas grandes para mim e para a tua vida. Diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, e o versículo de número 3, que diz assim a palavra de Deus. E disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Este livro de 2 Reis, o escritor é anônimo. A tradição antiga atribuía ao profeta Jeremias, o escritor desse livro. Este livro aqui a gente vê que entre a transição, a saída de cena do profeta Elias e entre o profeta Eliseu, e quando eles estão ali para se despedir, é chegado o momento do Senhor recolher a pessoa de Elias no redemoinho. A Bíblia diz que após atravessar o Jordão, Elias lança um desafio para Eliseu, para que ele fizesse o último pedido. Ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Ele disse: olha, dura coisa me pediste, mas se todavia veres quando eu for tomado, assim acontecerá. Se tu não veres, não acontecerá. A gente observa ali o que aconteceu quando Elias foi tirado de Eliseu no redemoinho, né? Levado uma carruagem de fogo, passou ali, separou Elias de Eliseu. Caiu a capa da pessoa de Elias. Eliseu pegou aquela capa. Com aquela capa ali, uma das primeiras coisas que ele fez, ele disse: onde está o meu Senhor Deus de Elias? Que ele tinha que retornar. Tinha o primeiro desafio dele, seria o Jordão. E aí ele tocou com a capa na água, o Jordão se abriu e ele passou. É de pé enxuto, né? Essa capa na sua mão, para que serviria? Talvez para aquecer você no inverno, sente aqui no sul, um inverno rigoroso, mas na mão desse homem de Deus, ela abriu o Jordão. Aquele cajado na mão de Moisés abriu ali o Mar Vermelho, o povo passou de pé enxuto. Aquele cajado de Moisés nas suas mãos, para que serviria? Teria alguma afinidade, teria algum propósito? Na mão de Moisés aconteceu aquele prodígio, aquela maravilha. Jesus esteve na cruz do Calvário e aqueles pregos cravados em suas mãos, aqueles pregos na minha e nas tuas mãos, talvez a gente só gritasse, gemesse de dor, mas não fosse sutil nenhum efeito. Mas na vida de Jesus, aqueles cravos nas suas mãos, o seu sangue corria até o chão e permitiu que eu estivesse aqui, você aí do outro lado, para acompanhar essa mensagem e ver que Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. E o que me chama a atenção é que Jesus morreu de braços abertos, né? Aí nós cruzamos o braço diante das circunstâncias. Jesus morreu de braço aberto e ele continua com os braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Neste capítulo 4 aí, nós encontramos 4 milagres operados pelo profeta Eliseu. Se você estudar sobre a vida de Eliseu, a gente tem 10 milagres operados por ele. No dia de Elias foram 7. Se a gente for mais a fundo, a gente também vai encontrar 14 milagres que Deus usou. Mas alguns teólogos apresentam apenas 10. Né? Mas nós podemos, se mergulhar bem, encontrar 14 milagres operados pela pessoa de Eliseu, se cumprindo aquilo que Elias disse. Quando ele pediu a porção dobrada para Elias, ele disse: tu me veres quando eu for tomado de ti, assim sucederá. E ele teve essa porção dobrada na vida dele. Nós estamos diante de um texto sagrado que nos fala de 4 personagens. Você observa o profeta Eliseu, existe mais uma mulher viúva e 2 filhos. A Bíblia não menciona o nome desta mulher viúva, não menciona o nome dos seus filhos,
e não menciona a idade deles. Mas a Bíblia, que o escritor deste livro, ele foi enfático em colocar a situação desta mulher. Esta mulher era uma mulher viúva, uma mulher temente a Deus. O profeta Eliseu veio entrando na cidade e esta mulher estava com um problema muito sério. Qual seria o problema? O seu marido havia morrido e havia deixado algumas dívidas para ela. E ela agora não tinha como pagar. Então o credor veio para levar os 2 filhos dela no lugar da dívida. Se você voltar lá para o Pentateuco, o capítulo de número 15 de Deuteronômio, você vai observar que o Senhor Deus, ele condenava essa postura. Mas como o ser humano, ele é muitas vezes desumano, acontece essas coisas por falta de generosidade, por falta de amor no coração. E a Bíblia diz que essa mulher, quando viu o profeta Eliseu, ela se dirigiu a ele. A minha pergunta nesse momento a você: a quem você recorre na hora da aflição? A quem você recorre na hora da adversidade? A quem você recorre na hora em que o vento sopra contrário na sua vida? Se você não tem a quem recorrer, eu digo a você nesse momento, eu dou uma pista importante: recorra a Cristo. Tem pessoas que recorrem à religião, à filosofia, recorrem ao pastor, mas eu digo a você, recorra a Cristo, porque Ele tem a solução para os meus e para os teus problemas, talvez algo insolúvel aos nossos olhos humanos. O Senhor pode reverter esta situação. Então a Bíblia diz que Eliseu, melhor dizendo, chegou ali e disse: o que tu tens em casa, mulher? Ela disse: olha, eu tenho apenas um pouco de azeite. Ele agora deu uma orientação a ela: tu vai aos teus vizinhos e empresta vasos vazios dos teus vizinhos, e não pouco. E esta mulher foi e começou a emprestar dos vizinhos. Quando ela chegou com os vasos vazios, ela disse: olha, homem de Deus, está aqui os vasos. Ele disse: olha, entra na tua casa, fecha a tua porta e vai colocando o azeite em cada um desses vasos até encher. Esta mulher foi ali, começou a encher o primeiro vaso vazio, o segundo, terceiro, foi enchendo todo aquele recipiente. Chegou um determinado momento, um dos filhos bradou e disse: olha, mãe, já se encheram todos os vasos que estavam vazios. E ela retorna ao profeta e disse: olha, meu senhor, estão aí já os vasos todos cheios de azeite. O profeta disse: olha, tu pega esse azeite, vai e vende, paga tuas dívidas e vivei dele do resto. Interessante aqui, eu queria te chamar a sua atenção, meu irmão, sobre a boa vizinhança. Como é que é a tua postura com o teu vizinho da direita, com o teu vizinho da esquerda, com o teu vizinho da retaguarda? Às vezes as pessoas moram em apartamentos, sequer olham no rosto do vizinho, sequer sabe quem são os seus vizinhos de porta. Eu fui criado numa época em que a minha mãe, o que acontecia? Quando ela fazia uma comida diferente, ela mandava, tinha aqueles vizinhos que eram bem amigos delas, e ela sempre mandava alguma coisa para aquele vizinho. E quando aquele recipiente voltava, ele nunca voltava vazio, ele sempre vinha com algo dentro. Eu estive há pouco tempo aqui em Mariana Pimentel, e ainda assim, por exemplo, quando as pessoas matam ali um boi, eles mandam um pedacinho de carne para um vizinho mais perto, um pedacinho para outro. Existe isso aí, ainda existe pessoas generosas. A pergunta é: como é que está a tua ligação com os teus vizinhos? Não, mas irmão Miguel, é o seguinte, eu tenho um vizinho aqui, um endemoniado. Ele liga o som alto, não tem respeito nenhum comigo. Ele sabe que eu trabalho e fica fazendo barulho na hora de eu dormir. Olha, eu não aguento mais aquela pessoa porque ele pertence a determinada religião, que faz muito barulho, me incomoda. Procura te aproximar desse vizinho. Deus colocou esse vizinho no teu caminho para que você ganhe ele para Jesus. Você tem esta missão. Nunca ore para Deus para levar esse vizinho para longe, mas ore para Jesus salvar este vizinho. Este vizinho precisa ter um encontro com Cristo. Nós falamos assim, muitas vezes não ecoa bem no ouvido, talvez você diga: mas isso aqui você está falando porque não é com você. Se você vivesse a situação que eu vivo, você não pensaria assim. Mas é a Bíblia que nos ensina assim. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo assim, amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. Salomão disse que é melhor um vizinho perto do que um irmão longe. Então, muito importante esta boa vizinhança. Procure ser afáveis com os seus amigos. Porque esta mulher conseguiu
tanto recipiente, porque esta mulher era uma mulher que era uma boa vizinha e tinha um carinho, um respeito pelos seus vizinhos da volta. Você já imaginou se esta mulher não se desse bem com seus vizinhos? Ela jamais conseguiria aqueles utensílios para encher de azeite e o milagre não havia acontecido. E você observa aqui que esta mulher, ela pagou a dívida e viveu do resto. Essa orientação do homem de Deus, mas ela seguiu na risca, emprestou os vasos, e não poucos emprestados. E se ela tivesse pegado mais vaso, o azeite teria se acrescentado muito mais. Nós aprendemos grandes lições neste texto. A primeira lição é que o crente, o servo de Deus, a serva de Deus, quando morre o marido, a mulher tem a obrigação de pagar a conta dele. O marido, quando morre a mulher, o marido sabe que a mulher tem dívida, ele tem a obrigação de pagar. Não existe na linguagem bíblica, morreu, quem morreu não paga a dívida. Não, não é assim. Esta é a linguagem do mundo, das pessoas que não têm Deus. Mas você, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você não pode fugir desta realidade, saber o que o seu marido deve, o que a sua esposa deve, para numa dessas perdas você poder chegar junto e cumprir com o compromisso que era do seu marido ou da sua esposa. Quando nós lemos este texto aqui, esse profeta, essa mulher ela chega com o profeta Eliseu, diz: olha, o meu marido, teu servo, tu sabes, ele temia ao Senhor e deixou essas dívidas, e veio um credor e agora vai levando meus filhos. Esse homem aí que havia morrido era um profeta Obadias. A gente olha para o livro, se você voltar para o capítulo de número 18 do livro de 1 Rei, você vai ver algo interessante ali. Tinha o Obadias, que era mordomo do rei Acabe. A Bíblia disse que a seca era extrema em Samaria, e Acabe chamou Obadias e disse: olha, Obadias, nós vamos dar uma volta no campo para ver se a gente consegue água, consegue algum pasto para salvar cavalos e mulos. Obadias foi por um lado e o Acabe foi por outro. Quando Obadias vai andando, ele se depara com quem? Com o profeta Elias. O profeta Elias havia profetizado lá no capítulo 17. Elias, o terbito, morador de Gileade, ele chegou com Acabe e disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que nem orvalho e nem chuva haverá nesses últimos anos, segundo a minha palavra. Depois disso aí tinha passado-se 3 anos e meio. A seca era extrema, diz a Bíblia, em Samaria. E agora o Senhor vai mandar chuva através da oração do profeta Elias. E quando a Bíblia diz que eles se separaram ali, Acabe se separou de Obadias, Obadias vai andando e se depara com o homem de Deus, o profeta Elias. Prostou-se e disse: és tu, meu senhor Elias? Ele disse: sim, sou eu. Ele disse: olha, não houve reino, não houve nação, que o meu senhor, o rei Acabe, não enviasse alguém à tua procura em busca de ti, e chegando ali fazia aquele rei jurar, e nós não sabia de ti. A Bíblia disse que ele disse: olha, tu vai lá e informa Acabe que em Deus eu vou representar ele, vou conversar com ele. Obadias disse: mas em que eu pequei contra o Senhor, para que me entregue na mão de Acabe? Saindo eu daqui, me afastando de ti, o Espírito do Senhor te leva não sei para onde. Quando o Acabe vir aqui, não te achando, me matará. Não, tu vai, diz, assim diz o Senhor, ainda hoje me apresentarei. A Bíblia diz que Obadias, ele era homem temente a Deus. O próprio Obadias, ele relata isso. Porventura não te disseram, meu Senhor, o que eu fiz com os 100 profetas do Senhor? Quando Jezabel mandou matar os profetas do Senhor, quando eu escondi 100 profetas, 50 e 50, e alimentei com pão e água. Este homem havia sido generoso com Obadias. Agora você vê aqui a sua esposa recebendo a retribuição disso aí. A generosidade, ela faz isto. É uma mão dupla, ela vai e retorna. Isso, se você planta ódio, você colhe ódio, mas se você planta amor, você colhe amor. Esta mulher agora está colhendo algo de quê? Fruto do seu marido, que alimentou aqueles 100 profetas do Senhor. Que coisa linda, né? Você tem sido generoso? Como é que está a tua generosidade com o teu vizinho da direita, com o teu vizinho da esquerda? Esta mensagem aqui, ela nos leva a crer, né, que Deus realmente permitiu que isso acontecesse, para mostrar para mim e para você a importância da generosidade. Obadias alimentou aqueles 100 profetas de 50 e 50 com pão e água. A escassez era grande, mas ele escondeu aqueles homens e alimentava aqueles homens ali. Depois ele morre. Ele morre, mas a Bíblia Sagrada nos diz
que as nossas obras, ela nos acompanhem além do túmulo. Eu não sei que roupa meus filhos vão colocar em mim quando eu morrer, mas as minhas obras, eu sei que elas vão me acompanhar além do túmulo. Que Deus e Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Seja generoso, ame seu vizinho da direita, ame seu vizinho da esquerda. Não esqueça de orar por ele. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Amém.